E agora? Tá ouvindo? Ah, sim. Computador. Tudo bem? Boa noite. Como é que estão? Cansados? Ah, que bom. Provas? Hum. Da sua sala? Hum, entendi. Uhum. Ah, que bom. Depois pior. Beleza, deixa eu ir compartilhando aqui. Tem um modo apresentação que eu não compartilho a tela? Compartilhar. Pera. Hum, aqui. Tá. Gente, cadê o negócio? Hum, tá, tudo bem. Vocês já tiveram, vocês já tiveram alguma coisa de semiologia renal? Não, né? Tá. Não, beleza. Mas sim, os termos. Uhum. Ah, tá. Tá.
Podemos? Beleza. Vamos lá, então. Bom, boa noite a todos. Conforme o nosso cronograma aí, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação da função renal, tá? Também vou falar sobre urinálise. E, por último, eu vou falar, eu até perguntei agora, né, se vocês conheciam, mas antes da gente começar a falar de doenças, a gente precisa se habituar um pouco com os termos, né, que a gente usa aí dentro das patologias da nefrologia. E eu vou só lembrar, então, já que vocês já conhecem, eu vou só lembrar aí, que assim, não quis pegar uma aula específica para isso, porque tem muitos temas, né, mais relevantes aí para a gente ver, e vocês veem bastante isso aí também na faculdade, né, mas só para a gente relembrar alguns termos depois, no final, tá? Então, relembrando um pouco, quando a gente fala ali de avaliação de função renal, o que a gente quer dizer com função renal? Né? Essa avaliação é uma avaliação da filtração glomerular, tá? Isso quer dizer o tanto que a pessoa urina? Não, senão não teriam pacientes que dialisam, né, que têm diurese. Ter diurese é diferente de filtrar, né? Lembrando ali que o rim, ele tem várias funções. Uma função é tirar líquido, então seria o ter diurese, né? E uma função é filtrar o sangue. Então, seria... Ai, deixa eu só desligar meu WhatsApp. Outra função seria ter essa filtração, essa limpeza aí do sangue, tá? Vou voltar aqui. Certo. Então, assim, essa filtração, não sei se vocês lembram da última aula, né, que eu apresentei aqui todo o aparato ali de filtração, né? Então, tem várias camadas que o sangue passa aqui, né? Vindo do capilar para o... Vocês não estão vendo, né, meu? Vou pôr um pointer. Então, vindo do capilar para os túbulos, né, dali da onde vai sair a urina, a nossa membrana de filtração. Então, são várias camadas que passam e ali vai tirando, né, as escórias que a gente chama do sangue, né? E também tira coisas boas que depois serão reabsorvidas, né? Então, assim, qualquer alteração nesse aparato que seria na membrana de filtração, aqui ainda dando um aumento, né? Que são, assim, a gente vê, assim, no geral, né? As camadas, mas só para vocês entenderem, são várias proteínas que são ligadas, né? A nefrina é uma proteína muito falada, inclusive é um alvo de tratamento de doenças que tem lesão aqui nessa fenda de filtração, né? Então, assim, deficiência de cálcio, transportadores, tem várias coisas que se tiverem problemas, assim, até problemas genéticos na codificação de alguns genes desse tipo de proteínas, doenças do colágeno, né? Tudo que tiver aqui vai interferir na filtração, tá? Na diurese, nem sempre. Outro termo que eu quero falar aqui é o termo clearance, tá? Clearance é diferente da filtração, tá? O clearance, a gente avalia um volume de sangue, né, o de plasma ali, que é depurado, ou seja, que é limpado de um composto em determinada unidade de tempo, tá? Então, sempre vai ser, por exemplo, em ml por minuto. Então, é depurado tantos em ml por minuto, e internacionalmente se padronizou que tem que ser por uma superfície corporal, que daí no caso é 1,73 metros quadrados, tá? Por essa superfície corporal. Então, assim, quando a gente vai falar de clearance de creatinina, o clearance de creatinina, ele é um volume de plasma, foi limpado de creatinina, né? Então, foi limpo de creatinina, então o rim filtrou esse tanto em determinado tempo, tá? Isso que é o clearance de creatinina, que é diferente da filtração, tá? Um composto ideal para a gente avaliar, então, aí a filtração
glomerular, né, essa capacidade de limpeza do sangue, seria o quê? Seria um composto produzido pelo corpo, produzido linearmente, então, assim, não pode oscilar durante o dia, né? Porque senão a pessoa mede um horário, vai dar uma coisa, mede outro horário, vai dar outra, né? Tem que ter uma excreção, idealmente, só renal, né? Então, uma excreção renal. Não pode ter excreção, por exemplo, fecal ou pelo suor, né? Senão, né, daria ali resultados falsos. Tem que ser o composto livremente filtrado. Então, idealmente, uma molécula menor que passa pela membrana de filtração. E o ideal seria que não fosse reabsorvido nem secretado ali ao longo do tubo, tá? Então, aqui no nosso glomérulo é filtrado. E o que acontece ao longo do túbulo? Parte das moléculas são reabsorvidas e parte ainda do que fica nos capilares que estão andando aqui do lado do túbulo é secretado. Então, vai para os túbulos ali, tá? Então, idealmente, essa substância tem que ser filtrada e passar para o túbulo inteiro e ir para a urina. Ela não deve ser reabsorvida nem secretada. Isso não é uma coisa, né, que a gente tem com muitas moléculas, que a maioria ou é reabsorvida ou é secretada, tá? Alguns compostos que a gente utiliza que segue parcialmente esses preceitos, né? O composto endógeno, que mais conhecido é a creatinina, né? E o composto exógeno é a inulina. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a inulina é o nosso padrão ouro, tá? Para medida de taxa de filtração glomerular. Qual que é o problema? O problema é que o corpo não produz inulina, né? Para você medir essa taxa de filtração com a inulina, você tem que fazer uma infusão contínua de medicação, né? Medicação não, né? Desse é um marcador. Desse marcador é uma dosagem que vai durante várias horas, tem que dosar, tipo, no tempo 0, na hora 4, na hora 8, tem que ir medindo para conseguir fazer todo o cálculo, né? Então, é trabalhoso, é caro, né? Mas ele seria ideal, porque ele não é secretado e não é filtrado, tá? E não é filtrado, não é secretado e não é reabsorvido, ele é só filtrado. Então, assim, é uma coisa que se usa a termo acadêmico, na prática não é usado, tá? Existem outros que apareceram depois que têm uma boa correlação ali com a inulina, que são contrastes. Tem contrastes iônicos e não iônicos. Também são livremente filtrados ali, né? Mas são mais baratos que a inulina. Não precisa dessa infusão endovenosa contínua, né? Mas ainda assim é elevado e é feito apenas ali a nível acadêmico de estudos hoje em dia. O que a gente tem? O mais próximo, assim, do ideal que a gente tem na prática é a cistatina C, tá? A cistatina C, ela é produzida em todas as células nucleadas do corpo, então é um marcador, né? Vamos dizer assim, que é produzido endógeno, então ele não precisa ser feito EV, né? Ele tem uma síntese razoavelmente constante ao longo do dia e 2 dias. A função dele no corpo ele regula a atividade proteolítica, tá? Isso não é muito relevante, só para saber que existe uma função. É a excreção predominante renal por filtração, que é o que a gente quer, né, no composto ideal. E ele é menos influenciado por sexo, idade, raça e massa muscular do que a creatinina, que é o que a gente mais usa e vai falar mais para frente. Tá? Então, assim, seria o composto mais ideal viável, não é ideal ainda, tá? Mas é o mais ideal que a gente tem acesso, mais ou menos acesso, né? Sim, convênios cobrem, SUS não cobre, né? Alguns casos específicos que eu vou falar mais para frente seria, assim, indicado tá fazendo creatinina e cistatina, até para comparação, né? Mas a princípio, cistatina é viável de fazer se necessário, tá? Mas o nosso
mais conhecido mesmo, né, é a creatinina, tá? Então, o que você vai usar no dia a dia? Creatinina. O que você tem que saber? Creatinina. Existem outros melhores? Sim. Quais são os problemas da creatinina? A creatinina, ela é produzida pelo músculo, né? Então, pessoas mais magras, pessoas que têm alta massa muscular, né? Homens e mulheres que têm diferença, né? Crianças, adultos, idosos, né? Até antigamente falava-se que pessoas da raça negra tinham também mais raça muscular, mais massa muscular, né? Então, também são fatores que interferem nos valores de referência de creatinina, tá? A produção dela também é constante, que é um fator positivo, mas o principal, assim, problema é que de 10 a 40% dela é secretada pelos túbulos renais. Então, vamos pensar assim, tá lá no glomérulo, parte é filtrada, parte ficou no capilar. Eu quero medir só a taxa de filtração, tá? Só que essa parte que tá no capilar vai indo, e lá na frente vai ser secretado também. Então, o que eu tô dosando no sangue não é só o que foi filtrado, é o que foi filtrado e o que foi secretado, né? Então, o que vai sobrar de creatinina para eu dosar no sangue? O secretado e o filtrado. Vai ser mais do que só o filtrado, né? Ou seja, essa minha taxa de filtração glomerular, ela vai ser superestimada, porque parece que está filtrando muito, mas 10 a 40% dessa filtração não é filtração, é secreção, tá bom? E muitas doenças alteram só ali a parte de filtração, mas os túbulos estão íntegros, continua tendo secreção ali para eles. Então, não seria um marcador ideal por esse motivo, tá bom? Então, basicamente, a creatinina sempre superestima o valor real de taxa de filtração, tá? O clearance de creatinina, que é a filtração ali seria mais só filtração mesmo, né? Para fazer ele é necessário ali uma coleta de urina de 24 horas, né? Porque lembra que lá que é por unidade de tempo, e tem uma similaridade boa com a taxa de filtração, tá? Mas por ser coleta de 24 horas, ser um exame mais caro, não é uma coisa que a gente usa aí no dia a dia. O que a gente usa normalmente? A gente usa fórmulas, né, para estimar essa taxa de filtração baseada na creatinina, tá? As fórmulas são muito boas, tá? Elas conseguem estimar bem aí. Só que uma coisa que é importante lembrar é que elas servem para pacientes estáveis, tá? Para pacientes ambulatoriais. Pacientes que estão internados, que estão com uma insuficiência renal aguda em piora rápida, né? Ou que estão até em recuperação. O que acontece? A gente usa as fórmulas? Sim, a gente usa, mas não é um marcador ideal, tá? Marcadores, sim, mais precisos para esses momentos aí de instabilidade é, por exemplo, a taxa de diurese desse paciente, tá? E isso avalia melhor a função renal, a quantidade de diurese em determinado tempo, do que a taxa de filtração calculada ali pela creatinina, tá bom? Então, assim, na minha época lá, quando eu estudava, quando eu comecei a faculdade, eu lembro que eu decorei essa fórmula. Não sei se hoje em dia vocês precisam decorar mais, porque hoje a gente faz tudo no celular, né? A fórmula mais usada é a CKD-EPI, tá? A MDRD, que é essa aqui abaixo, ela tem evidência boa para ajuste de antibióticos, tá? É a única evidência, assim, de superioridade às outras fórmulas da MDRD. No restante, o que é mais indicado é a CKD-EPI, tá? Nossa, você nem falar, Cockcroft-Gault é uma, assim, que na faculdade a gente fazia, assim, em OBS, tudo, né? Porque não era tão comum ter aplicativos de celular, olha, falando na minha época.
socorro. Mas hoje a gente vê mais pelo celular mesmo, né? E o que a gente usa mais é a CKD-EPI. A CKD-EPI, quando ela foi feita, ela tinha o critério de raça, tá? Mas desde 2021 isso caiu por terra, ela foi uma calculadora que foi atualizada e a gente usa para calcular apenas a idade, sexo e a creatinina, tá? Do Crocroft-Gault, uma coisa que interfere é que vai o peso, né? E o peso, ele tem essa influência do quê? Obesidade, porque pessoas obesas têm mais massa gorda, né? Mas tudo entraria ali como sendo massa muscular, esse peso, né, que ele usa. Então, isso vai superestimar a taxa de filtração, como se a pessoa estivesse, né, produzindo e filtrando mais. E edema também, né? Edema é líquido em excesso. Então, esse líquido também contaria como uma massa muscular produzindo creatinina, que não é o que acontece. Então, tudo isso superestima a taxa de filtração, tá? Assim, dos estudos que tem comparando as fórmulas, a CKD-EPI é a melhor, e quando é para fazer ajuste de antibiótico, pode ser usada a MDRD, tá? E tudo isso tem calculadoras aí para serem utilizadas, tá? E por que eu preciso determinar tão precisamente, porque, né, tudo isso para determinar a taxa de filtração glomerular, né? Quando que a gente vai usar esses valores, né, que precisa, assim, tá tão exato? Por que a gente quer esse composto mais ideal possível? Bom, avaliar a função de filtração, a gente já falou, né? Mas, assim, medicações, muitas medicações, elas têm ajuste de dose, né? Dependendo da taxa de filtração glomerular da pessoa. Então, assim, ou até algumas são contraindicadas, abaixo de tanto de a gente fala clearance, né? Mas não é de clearance, é de taxa de filtração, tá? Então, assim, precisa ser exato? Sim, precisa, porque a pessoa pode se intoxicar com uma medicação, né? Porque você não classificou corretamente a taxa de filtração, tá? Classificar, se a pessoa já tem uma doença renal crônica, classificar ela em estágios, porque como a gente vai ver lá na aula de doença renal crônica, né? Dependendo do estágio que a pessoa tá, que vai de 1 a 5D, D de diálise, dependendo do estágio, a gente precisa fazer algumas prevenções, a gente começa a pensar em fazer fístula para a pessoa, se ela já está chegando perto da diálise, se está progredindo rapidamente. A gente começa a fazer rastreio de doença óssea associada à doença renal crônica, a partir de tanto, né? Precisa ter dosagens ali de vitamina D mais seriada, dependendo da classificação dela, né? Então, são coisas que precisa ter uma taxa de... A gente precisa ter esse valor exato, tá? Até a periodicidade que essa pessoa vai voltar em consulta depende, né, da taxa de filtração glomerular dela, tá? E a indicação de incluir a pessoa na fila de transplante renal. Então, depende. Menos que 10, né? Para menos que 10 de filtração para a população, sim, não diabética, e menos que 15 para a população diabética. Tá? E também, para quem vai receber, para quem vai doar o rim, tanto doador cadáver quanto doador vivo, eles também têm que ter uma função renal preservada, né? Então, também é uma coisa super importante para a gente avaliar. Tá? E aqui que eu falei, e quando eu falei, né, a cistatina C, então, ela é menos influenciada pela massa muscular, pelos quadros inflamatórios, né, e a creatinina é mais influenciada por isso. Quando você fala aqui, medida de taxa de filtração glomerular específica, seria o clearance mesmo, tá? O clearance seria de 24 horas. Então, aqui no mundo ideal, né, ele fala para considerar como teste inicial a taxa de filtração glomerular estimada baseada em cistatina C, em vez da creatinina cistatina, em população que tem menos produção de creatinina. Então, quem vai ter uma massa muscular reduzida ou menos secreção de creatinina, ou que tem eliminação extrarrenal de creatinina, tá?
Nesses casos aqui, o que seria? Desordens alimentares, então anorexia, por exemplo, né, que a pessoa vai estar ingerindo menos, uso de anabolizantes, atividade física extrema, são aquelas pessoas que vão ter muito massa muscular, né? Então elas vão ter uma produção maior de creatinina, elas precisam, nem toda essa creatinina vai repercutir sendo a filtração glomerular, ela vai precisar, idealmente, de um clearance de cistatina que vai ser mais fidedigno, tá? Quem faz suplemento com creatina também tem interferência na dosagem de creatinina, não significa que a pessoa piorou a função renal, mas ela vai estar tendo maior ingesta, né? Vai metabolizar ali em creatinina, então a excreção vai ser maior também, né? Não que está piorando o rim. Dieta que tem muita proteína, ou pouca proteína, né? Casos de paraplegias, né? Paraplegia, quadriplegia, amputação acima do joelho, porque também muda quando a gente fala ali de que a taxa de filtração é por superfície corpórea, porque eu falei de 1,73 metros quadrados, então essa parte é influenciada aqui, tá? E seria bom a gente fazer a relação de creatina com cistatina naqueles quadros de inflamação crônica, como desnutrição, câncer, insuficiência cardíaca, cirrose, tá? E são estados de inflamação e de hipercatabolismo, tá? E o ideal mesmo seria fazer esse clearance de creatinina aí de 24 horas, né? Mas, como eu falei, não é tão viável, certo? Isso. Então, próximo tópico, urinálise. Aqui a gente já começa a ver o quê? Essas tirinhas coloridas, tá? Essas tirinhas coloridas são as fitas reagentes. O exame de urina, ele é feito parte por essas tiras, tá? E parte por análise de lâmina. Atualmente, muitas dessas análises de lâminas são feitas por aparelhos, assim, nem sempre é um biomédico que avalia ali mesmo, né? Mas essas tirinhas, elas vão indicar várias coisas. Então, elas vão indicar ali glicose, proteína, toda análise química é feita por essas tirinhas. Cada uma vai indicar uma coisa, tá? Vamos lá. Antes de começar a falar sobre o que a gente vai ver ali no exame, uma coisa que é muito importante é saber orientar o paciente a como coletar essa urina, tá? Então, assim, não é simplesmente pedir o exame. Uma coisa que sempre esquecem, orientar que você precisa fazer uma higiene antes, tá? Vem muito exame que é colonização e é tratado como infecção, e não é, isso gera resistência bacteriana, tá? Quando o paciente precisar mesmo, já não vai ter mais antibiótico, porque ficou tratando contaminação. Então, a pele tem bactérias, né? A região vaginal, a região lipeniana, tem mais bactérias ainda. Então, a pessoa precisa fazer uma higiene correta. Normalmente, os laboratórios agora já dão, junto com um frasquinho de urina, eles já dão um lencinho de higienizar ali, né? Mas no caso da pessoa não ter, se tiver em casa, o ideal é lavar ali mesmo, com água e sabão, né? Toda a região antes de coletar. Dependendo do que você quer avaliar, se é um contexto ambulatorial, um contexto de urgência, a gente vai pedir uma urina aleatória, né? Ou a primeira urina da manhã. Então, se é um contexto de urgência, então, assim, o paciente chega com quadro de infecção urinária. Não vai chegar, esperar o outro dia para avaliar, né? Para coletar essa urina para ser a primeira da manhã. Não, vai ali, limpa, higieniza bem para descartar ali contaminação, né? E aí avalia, e aí, né, pede ali a bacterioscopia para ver certinho.
não vai ser um exame fidedigno para avaliar, por exemplo, proteinúria, glicosúria, né? Esses parâmetros químicos. Por quê? Porque essa urina aleatória, né, coletada ali a qualquer momento do dia, ela é mais diluída do que a da manhã. Por que é mais diluída? Porque a gente tem diurese com mais frequência, né? Diferente da manhã, que ela até é mais escura, por quê? Porque ela é mais concentrada, né? Se for um período maior ali sem ter diurese. Influência também de atividade física, de dieta que você teve ali ao longo do dia, tá? Mas para quadros de urgência, você pode ter essa coleta em contexto aleatório. Sempre ideal ser de jato médio, tá? Independente de ser a primeira ou de ser aleatório. Então, a primeira da manhã é aquela que você vai pedir em contexto ambulatorial, o paciente vai coletar na casa dele, tá bem, né? Ela vai ser melhor para avaliar a parte química, que eu vou falar ali para frente, tá? Essa urina tem que chegar no laboratório em no máximo 1 hora. Se não for possível, essa amostra deve ser refrigerada até o momento de levar para o laboratório, tá? E quando você fala assim, mas o paciente está internado, está com sonda, como que vai ser o primeiro jato, o jato médio? Daí não vai ser, né? Daí vai coletar ali direto da sonda. Quando você fala de sonda, é importante vocês saberem que a sonda, ela é um fator contaminante, é um fator associado à infecção, né? Que a gente deixa o mínimo de tempo possível ali no paciente. E se precisar ficar com a sonda e se precisar coletar um exame, o paciente tiver com essa sonda menos de 48 horas, pode ser fidedigno para avaliar a infecção. Mas se ele já tiver a mais de 48 horas e você quer um exame pensando em infecção, você tem que trocar a sonda, tá? Ou tira a sonda e deixa o paciente ter diurese espontânea, porque já não é mais confiável para você dizer que a pessoa tem infecção ou não. Tá? Crianças, muitas vezes é coletado com um saco coletor, tá? Então, é bem difícil de criança se avaliar o quadro de infecção, mas normalmente é com saco coletor, e daí tem que higienizar bem para não ter contaminação ali, né? Mas normalmente contamina. Tá? Saco coletor é literalmente um saquinho coletor que deixa ali na criança. Tá? E em alguns casos de criança é feito punção suprapúbica ali, quando não é possível essa coleta aí com saco coletor. Então, o exame propriamente dito, né? Esse é um exame de urina. Você vai pegar esse exame e aí, né? O que eu estou vendo, né? A urina, ela fala com a gente. Tem muitas informações que a gente ignora. O nefro talvez dê mais atenção para algumas coisas, né? Mas, no geral, assim, essa parte inicial todo mundo ignora, né? O que normalmente as pessoas veem, se tem alguma coisa aqui positivo. Se tem positivo, nem sempre a gente sabe o que vai significar, tá? O que é importante vocês saberem do que eu vou falar? Proteinúria, tá? Proteinúria é importante você identificar. Glicosúria, importante. Corpos cetônicos, importante, tá? Nitrito, parcialmente importante. Essa parte aqui de sedimentoscopia, que é a análise da lâmina depois. Leucocitura, com certeza, né? E hematúria, tá? Cristais, cilindros. Isso aqui, eu vou falar ali. O que é normal? Vocês sabendo quais são normais, que são a minoria, né? Se tiver um anormal, vocês veem. Não, isso não tá normal, vou pesquisar o que é. Não precisa decorar o que significa cada um, tá? A gente não sabe, são muitos tipos. Tá? E presença de bactérias e leveduras é uma coisa que, né, também é básica. Então, assim, cores, né? Na análise física, então, a gente avalia ali a cor, o aspecto, né, o pH e a densidade. Qual que é a importância de ver ali a cor, né? A maioria vai estar ali, amarelo palha, amarelo âmbar, transparente, né? O que vai ser uma urina transparente? O que ela vai me indicar? Excesso de líquido,
né? Então, pessoa que vai tomar muito líquido ou que vai estar eliminando muito líquido sem estar concentrado, então aquela pessoa que vai perder a capacidade de concentrar a urina, tá? Vai ter uma urina transparente ou uma urina amarelo muito claro, tá? Então, existe uma doença psiquiátrica que a pessoa tem polidipsia, que é o excesso de tomar água, por mais que ela não está com sede, ela toma muita água, então vai ter boa diurese, muita diurese, e essa diurese vai ser muito clara, porque o corpo não vai ter tanto soluto para dissolver ali, tá? E existe outro caso, por exemplo, de diabetes insípidos. Diabetes insípidos, que é uma alteração, pode ser no rim ou pode ser a nível de sistema nervoso central, que vai ser produzido muito hormônio antidiurético. Não, contrário, pouco hormônio antidiurético. E aí, não tendo essa antidiurese, vai ter muita diurese, né? E essa diurese também não vai ser concentrada. Então, esses pacientes, eles fazem poliúria, então, excesso de urina de, assim, 8, 10 litros por dia, tá? Então, essas urinas normalmente são bem, bem clarinhas. Tá? Conforme elas vão ficando mais escuras, normalmente dentro do amarelo, né? Elas vão indicando concentração maior de urina. Então, pode ser que uma urina mais escura, um amarelo mais escuro, indica até desidratação, né? Ou pode ser aqueles pacientes que estão em jejum há muito tempo, então não vai estar tomando água o suficiente, nem sempre desidratação, né? Mas com uma restrição aí de líquido, tá? Aí, quando a gente começa a entrar ali para os amarronzados, avermelhados, a gente sempre tem que lembrar de bilirrubina, né, que pode estar mais para amarronzar, então parte de doenças hepáticas ou de hemólises, né? Então, doenças que fazem hemólise, que quebram, né, as hemácias, elas também são liberadas bilirrubina e também vai fazer esse aspecto mais para o amarronzado. E sangue mesmo, né? Então, hematúria. Vai ter a urina mais ou vermelho ou mais rosa. Se é uma hematúria mais grave, vai ser mais vermelha, ou uma mais rosinha, assim, menor quantidade. Né? E isso pode indicar, assim, só um uso de anticoagulante, que a pessoa, né, vai ter um pouquinho de sangramento, ou pode indicar uma hematúria franca ali, assim. Depois a gente vai falar das causas de hematúria, tá? E existem as cores mais diferentes, assim, né? Então, púrpura, existe essa cor de xixi, tá? Eu vi uma vez. Ela acontece em pacientes que têm infecção urinária, pacientes que usam sonda vesical de Demoria cronicamente, tá? Principalmente aqueles pacientes acamados, paraplégicos, né? Que tem algum tipo de câncer de próstata, né? Que fazem obstrução ali, precisam ficar com uso de sonda vesical crônica, e eles fazem infecção por alguns tipos de bactérias mais diferentes e mais resistentes. E algumas dessas bactérias podem fazer essa cor púrpura ali por conversão de... eu não lembro do que era o que elas fazem, mas fica essa corzinha. E na UTI, quando vocês forem passar, vocês vão ver muito essas duas cores, por uso de azul de metileno, tá? Então, azul de metileno a gente usa bastante na UTI, em quadros de choque séptico, e as urinas ficam todas de verde para azul, assim, mais ou menos, tá? E tem outras medicações que podem fazer também, mas a maioria é dessas aqui, tá bom? Certo. Então, seguindo na análise física, né, a gente tem o aspecto. Então, o aspecto é importante, principalmente quando a gente está pensando em quadro de infecção, tá? Então, você pensa numa urina límpida, transparente, tá bonitinha, né? Então, aqui seria uma urina límpida. Aqui, uma urina opaca, né? Ligeiramente turva, pode ser o quê? Simplesmente presença de muco que tem ali e sai, contamina, muco da parte, né, vaginal, ou mulheres têm células epiteliais ali, né, que fazem descamação, né? Então, pode ser por isso. Então, nem sempre é patológico, tá? Pode ser cristais, presença de cristais também, dependendo da urina, se estiver ácida ou estiver básica, pode ter precipitação de alguns cristais, que eu vou falar mais para frente, né? E também ficar, assim, ligeiramente turvo. Nem sempre esses cristais são patológicos, tá? E a urina turva mesmo,
aí sempre é patológico, né? Então, ela pode ser, olha aqui embaixo, pode ser turva ou pode ser muito turva, né? Esse muito turva normalmente é pus, é infecção, tá? Pode ser por hemácias, pode ser por leveduras, né? Mas a maioria vai ser quadro infeccioso mesmo bacteriano, tá? Partindo agora para análise. Não. Continuando na análise física, o que não é descrito, né, mas faz parte ali das características físicas, é o odor, né? Tem 2 odores que eles descrevem ali como característico, tá? Que é quando tem infecção bacteriana, então vai ter uma urina fétida, né? E diabetes, né? Diabetes mellitus tem, quando está muito descompensado, tem presença ali até de corpos cetônicos, vai ter um odor adocicado, um odor de frutas, tá? Não que a gente, né, sinta isso hoje em dia. Antigamente, o diagnóstico de diabetes mellitus era assim, muito antigamente, né, lá nos princípios, era pelo cheiro ali da urina. Tá? O sabor adocicado, a pessoa sabia que tinha excesso de açúcar no sangue. A densidade. A densidade, ela vai avaliar a capacidade de concentração ali da urina, né? Então, urinas mais diluídas, né? Vão indicar uma concentração baixa. Então, naqueles casos que eu falei que a urina é transparente de diabetes insípidos ou de excesso de que a pessoa toma muito líquido, né, de polidipsia, ele vai ter uma densidade de quanto? De 1,05, 1,02, né? Então, ela vai estar muito pouco, com uma densidade baixa, ela vai estar pouco concentrada, né? E aquelas com densidades maiores vão indicar concentrações maiores. Então, por exemplo, aqueles pacientes que fazem uma isquemia ali renal por causa de um choque séptico, você vai coletar uma urina, é uma urina marrom escuro, preta, assim, sabe? E ela vai estar muito, muito concentrada e em pouca quantidade, né? Então, a densidade vai estar bem alta, tá? E o pH normal da urina é de 5 a 6. Quando que é relevante, principalmente, a gente ver o pH? Algumas situações, casos de cálculo, porque tem alguns cálculos, que eu vou mostrar mais para frente, que eles só vão existir ou vão precipitar ali em urinas ácidas. Tem alguns cálculos que só em urinas alcalinas. Então, como que é o tratamento a prevenção, né, de recorrência de cálculos renais de repetição? Ou alcalinizar a urina ou acidificar a urina, depende do tipo de cálculo, tá? Então, a gente acompanha isso pelo pH, tá? Outro caso em paciente com rabdomiólise, então, sofreu lá um trauma grave, né? Começou a perder mioglobina pela urina, e isso faz lesão renal. Um dos tratamentos é alcalinizar a urina. Então, eu vou fazer bicarbonato de sódio para esse paciente e eu vou medindo o pH na urina para ver quando que vai estar, assim, alcalino o suficiente e eu posso parar, tá? Então, são alguns casos, assim, ambulatoriais, internados, que a gente vai acompanhando aí o pH, tá? Agora sim, partindo para a análise química, né? Então, a gente tem ali a presença de proteínas. Essas proteínas, elas vão aparecer de 1 a 3 cruzes, tá? Normalmente, se tem proteína ali positiva e a gente quer investigar, a gente pesquisa depois a quantificação exata dessa proteinúria, né? Mas o exame de rastreio é aqui, né? É em cruzinha. Então, assim, acima de 10 miligramas por decilitro, ele é detectável como uma cruzinha. 2 cruzinhas, se eu não me engano, até 300, e mais de 300 vão ser 3 cruzinhas, que vai aparecer, tá? Outra coisa que a gente
avalia ali é a presença de glicosúria, tá? A glicosúria pode ser patológica ou não. Quando que ela não seria patológica? Quando ela é, por exemplo, uma resposta medicamentosa, né? Então, o medicamento top, mais, todos amamos, é a dapaglifosina, né? O famoso Forxiga. Vocês vão prescrever em todas as especialidades que é ótimo para tudo. Insuficiência cardíaca, parte renal, usa em paciente internado, ambulatório, na UBS, nas especialidades, amamos. Agora que tem no SUS, para todo mundo. Protege o rim, protege o coração, previne gota. Estou ganhando para isso. Gente, vamos pôr na água um Rivotril e um Forxiga. Tem evidência científica de que é bom mesmo, né? Então, assim, o que é o efeito dele, né? O efeito dele se baseia em bloquear o canal de sódio e glicose, bloqueando o canal de reabsorção de sódio e glicose aqui no túbulo contorcido proximal. Então, se não vai ter reabsorção, vai ser eliminado mais sódio e mais glicose. Então, eu tenho que ter glicose na urina, tá? Tenho que ter. Isso é um sinal de que a pessoa está tomando remédio, não é um sinal patológico nesse caso, tá bom? Então, assim, em diabetes mais compensado, nem sempre assim, tão descompensado, mas tendo diabetes ali, a pessoa pode ter, tá? E em lesões tubulares também, tubulopatias que vão lesar aqui, túbulo contorcido proximal, também não vai ter essa reabsorção, que é fisiológica, né? E a pessoa vai eliminar mais glicose. Então, vai ter glicosúria. Não é para a pessoa estar perdendo glicose na urina, sim, tá? Fisiologicamente, a não ser que seja ali por medicação, né? Então, ela vai reabsorver aqui no túbulo proximal, tudo que filtra de glicose vai reabsorver. Se tem lesão aqui tubular, não vai reabsorver e vai perder não só glicose, né? Mas perde glicose, perde aminoácido, perde tudo ali, tá? A avaliação de cetonas ou corpos cetônicos, tá? Também vai acontecer ali na cetoacidose diabética, tá? Então, é um dos critérios diagnósticos, inclusive, dessa complicação de diabetes, né? Complicação aguda de diabetes mellitus, a presença de cetonúria, tá? Mas acontece em outros casos também, por exemplo, baixa ingestão de carboidratos em dietas cetogênicas, né? Daí vai ter aumento aí de cetonas, perda excessiva de carboidratos, daí a pessoa começa a ter as cetonas como fonte de energia, né? Então, em casos de vômitos, diarreias, por intoxicação gastrointestinal, em crianças ou em idosos, também pode acontecer, tá? A presença de sangue. Então, lá no exame que a gente, naquela tabelinha lá de todos os exames, um exame de urina, ele vai mostrar ali a presença de hemoglobina na análise química, tá? E de hemácias ali na sedimentoscopia. Então, quando tem a presença de sangue, né, não necessariamente vai ser hemoglobina, né? Então, assim, pode ser pode ser as hemácias inteiras que estão sendo, né, eliminadas, pode ser só a hemoglobina, né? Nos casos ali de hemólise, então, que as hemácias são quebradas, né? Elas são hemolizadas no intra ou no extravascular, e o que é eliminado? Não vai ser a hemácia inteira, mas vai ter HBs positivos, tá? Então, vai ter hemoglobinúria. Nos casos de exercício físico intenso, a pessoa tem hemoglobinúria. Por quê? Porque essa hemoglobinúria, na verdade, sim, porque a tira reagente, ela não consegue diferenciar mioglobina de hemoglobina, ela coloca tudo como hemoglobina, tá? Então, no caso de exercícios físicos intensos, se a pessoa queima ali mioglobinas, elas vão sair pela urina e a fitinha reagente vai identificar tudo como hemoglobina cruzinhas, tá? É assim que ela identifica. Mas os casos específicos de mioglobinúria, tá? Por mais que a gente não consegue dosar ela ali na urina,
acontece normalmente por lesão muscular, né? Então, nos casos que eu falei ali de rabdomiólise, né? O que acontece é morte muscular e liberação maciça de mioglobina para a corrente sanguínea, que vai ser eliminada pela urina, tá? Que é tóxico ali para o rim. A mioglobina, ela é vermelha ou marrom, então vai ser uma cor bem mais escura, né? A hemoglobinúria ou hematúria, ela vai ser mais vermelha ou mais rosa, tá? Começou a chover bastante agora. Outras coisas que a gente pode avaliar, né? Então, a presença de bilirrubina e de urobilinogênio. Então, a bilirrubina, a gente tem as indiretas e as diretas, né? Algumas formas de diferenciar ali patologia de doenças hemolíticas, que vai ter bilirrubina direta, e de doenças biliares ou hepáticas, vai ser bilirrubina. Falei errado, né? Então, doenças hemolíticas, hemoglobina indireta e direta nos casos de lesão hepática ou biliar, né? Sempre que tiver lesão biliar ou hepática, vai ter, né, normalmente, urobilinogênio junto, tá? Então, assim, uma forma de avaliar. Se for obstrução biliar, vai ter bilirrubina, né? Mas não vai ter urobilinogênio. Nos casos de lesão hepática, pode ter bilirrubina e vai ter urobilinogênio. E nos casos de doença hemolítica, não vai ter bilirrubina, mas vai ter urobilinogênio. Não é uma coisa para vocês decorar, não é uma coisa comum, não é um parâmetro para diagnóstico, tá? Isso aqui que a gente usa, é mais a caráter, assim, para saber que dá para diferenciar, tá? Se um dia vocês acharem algum desses positivos, vocês dão uma revisadinha. A presença de nitrito ou esterase leucocitária, tá? Faz parte ali do diagnóstico de infecção do trato urinário. Por que existem esses nitritos positivos? Porque bactérias acima de 100 mil unidades formadoras de colonos por ml na urina, elas podem converter nitrato em nitrito. E não são todas as bactérias, tá? Então, eu posso ter infecção com nitrito negativo. Tá? A maioria dos casos são bactérias gram-negativas. Estafilococcus pode fazer, mas tem muitas que não fazem, que vem nitrito negativo e é infecção urinária mesmo. Então, assim, é um fator que corrobora para a infecção, mas ele estar negativo não exclui a infecção. Tá? E aí, a análise microscópica da nossa sedimentoscopia ali em lâmina. O que a gente vai avaliar, então? Presença de células epiteliais, leucócitos, hemácias, presença de bactérias e de leveduras, né? As células epiteliais, elas podem ser do rim ou podem ser da bexiga, tá? A maioria ali avaliada. Quando tem presença de muitas células epiteliais, a gente pensa mais em células renais mesmo, tá? Isso indica alguma doença renal ativa. Pode ser desde uma inflamação, uma infecção, até pode ser uma necrose tubular, pode ser muitas coisas, tá? Ou pode ser nada, ou pode ser só que a pessoa demorou muito para tá com a urina ali muito concentrada, foi uma primeira urina da manhã que tá ali faz muito tempo, ficou armazenada errado, tá? Então, as células epiteliais isoladamente, a gente não usa ela para nada, tá? A presença de leucocitúria. Então, acima de 5 leucócitos por campo é classificado como uma leucocitúria patogênica, tá? Pode indicar ali infecção urinária alta ou baixa e pode indicar inflamações. Então, glomerulonefrite, presença de litíase, nefrite intersticial, não necessariamente estando um quadro de infecção junto. Então, quando que a gente pensa que pode ser por inflamação e não por infecção? Vendo o quadro clínico, tá? Então, o quadro clínico, a pessoa tem queixa de disúria, tem queixa de febre, pensando em pielonefrite,
né? Tem alguma urgência miccional, polaciúria, né? Tem alguma queixa, então a gente pensaria em infecção. Agora, a queixa é de piora de função renal, a queixa tem hematúria associada, né? Daí a gente pensaria em litíase, em tumor, em outras coisas. Então, sempre avaliar a clínica junto com o exame, né? E lembrar que onde mais tem leucócitos, né? Um quadro de vaginite, de vaginose, né? No homem vai ser menos comum, né? Mas na mulher mesmo. Mas pode ter contaminação de secreção ali, por isso que tem que higienizar bem antes, tá? Proteinúria, né? Não sei porque eu coloquei a proteinúria aqui na análise microscópica, né? Ela tinha que estar antes, lá na análise química, ficou fora da ordem, mas enfim. Então, eu vou ter proteinúria, eu falei para vocês lá das cruzinhas, né? Mas que casos que eu posso ter proteinúria? Então, assim, diabetes e hipertensão, que a gente vai ter aula, que são muito importantes, a proteinúria ela é um exame de rastreio, né, que esses pacientes têm que fazer a cada 6 meses ou 1 ano, depende da classificação, né? Por quê? Porque eles fazem lesão renal e o exame de rastreio seria ali a função renal, a presença de proteinúria no exame de urina, que indicaria uma investigação mais aprofundada, tá? Por que isso acontece? Então, a gente lembra ali de novo, né, da nossa membraninha de filtração. E o que tem nessa membrana de filtração? Não o que tem, né? Mas como que acontece? Acontece lesão aqui e o que era para ser retido, para não passar, não ser filtrado, né? Vai passar. Por quê? Porque vai ter lesão aqui nos nossos podócitos, na nossa fenda de filtração. Como? Vários mecanismos, né? Então, o diabetes mellitus tem um mecanismo, a hipertensão tem outro, né? As glomerulopatias tem outro, né? Então, existem vários mecanismos de lesão, mas basicamente tem lesão na fenda de filtração e as proteínas que não eram para passar para a urina vão passar. Então, assim acontece a proteinúria. E a hematúria? A hematúria, quando acontece de causa renal, também é por esse mecanismo. Não era para passar a hemácia do capilar, passa hemácia, tá? Por lesão ali dos capilares glomerulares. Quando é uma hematúria de origem glomerular, a gente tem o que a gente chama de dismorfismo eritrocitário positivo, tá? O que é esse dismorfismo eritrocitário? É um exame separado que a gente pede, tá? Então, na investigação de hematúria, eu peço dismorfismo eritrocitário. Nesse processo aqui de passar pelos podócitos, passar pela membrana de filtração, as hemácias, elas são deformadas, tá? Então, uma hemácia normal seria assim, e uma hemácia dismórfica, que é essa pesquisa de dismorfismo, ela é deformada, né? Dismórfico, deformado. Por quê? Porque ela tem que, né, se espremer ali para passar. Então, indica que é de origem glomerular essa hematúria, tá? Mais de 40% de hemácias dismórficas indicam que é de origem glomerular, tá? Quando que eu vou pensar que é de outras causas? Então, quando esse dimorfismo eritrocitário vier negativo, tá? Pode ser da onde? Pode ser do ureter, de um cálculo ali obstrutivo, pode ser da bexiga, né? Desde tumores até uma cistite, tá? Pode ser de próstata, então, prostatite, câncer de próstata, a própria HPV, mas é menos comum, tá? E pode ser da uretra, né? Trauma, o que a gente vê, a principal causa de hematúria no paciente internado é trauma por passagem de sonda. Tá? Então, assim, das causas renais também, eu esqueci de falar, nem todas são causas glomerulares, né? Pode ser também por cálculo, pode ser por lesões císticas que sangram, então, paciente com doença renal policística, que são aqueles que têm vários cistos no rim, o rim fica enorme ali, né?
esse paciente pode ter um sangramento de um cisto e ter hematúria, e não vai ter dismorfismo eritrocitário, tá? Porque não vai ser de origem glomerular. Então, existem várias causas aí, tá? Inclusive, investigação de hematúria é uma aula, assim, sabe? Certo. E agora, para isso. Para terminar, temos os cilindros e... Para terminar, não. Tem os cilindros e os cristais, né? Então, os cilindros. Cilindros são vários cilindros, tá? Vocês não vão precisar saber de todos. O que vocês têm que lembrar? Quais são os normais? Igual eu falei lá no começo, né? O que pode vir numa urina de cilindro que é normal, que eu não vou assustar, porque o paciente vai chegar e falar assim, doutor, eu vi esse exame e tem esse achado aqui, o que significa, né? Problema? Né? O que significa? Os cilindros hialinos são normais, tá? Todo mundo vai ter um dia. Cilindros granulosos podem ser normais também, tá? Pode aparecer em casos de doenças renais, mas muitos casos são normais. Então, assim, estresse e atividade física, né? Ou seja, estresse, todos nós, né? Podemos apresentar eles. Outros tipos de cilindros vão ser patológicos, tá? Então, assim, os cilindros hemáticos é a presença de sangue que vem de origem glomerular, tá? Cilindros leucocitários é de doenças que vão ter inflamação ou infecção de causa renal. O cilindro está sempre falando de causas renais, tá? Tem os cilindros sérios, que são aqueles que fazem em pacientes que têm não tem diurese por muito tempo. Então, por exemplo, paciente com insuficiência renal, em caso de diálise já, tá? Eles fazem xixi 1-2 vezes por dia. Então, esses pacientes, eles vão ter cilindros sérios, porque fica ali 22 horas sem fazer xixi, tá? Para eles é patológico, quer dizer, não é uma coisa patológica, é uma coisa esperada de acontecer dentro da doença crônica deles, tá? Pode ter cilindros epiteliais, que vão indicar ali uma descamação do epitélio tubular também, e os cilindros gordurosos, que é por excesso de perda de gordura pela urina, e isso acontece na síndrome nefrótica, que vamos ver mais para frente. Certo. E os cristais? Cristais também. A gente pensa em cristal e a gente lembra de cálculo urinário, né? Nem todo cristal que é eliminado na urina, por mais que possa fazer cristais, por exemplo, de oxalato de cálcio, pode fazer cálculo renal de oxalato de cálcio, tá? Mas se eu perder se eu tiver cristais de oxalato de cálcio na urina, não quer dizer que eu tenho litíase, tá? Por esse cristal. Para fazer litíase, precisa, assim, de uma perda em uma concentração muito grande, né? Não é só a presença do cristal ali isoladamente que vai indicar isso. Tá? Então, existem vários que são normais também de acontecer. São os oxalato de cálcio, os de urato, os de fosfato, tá? De ácido úrico, de carbonato de cálcio. Esses, assim, mais simples, vamos dizer, eles podem ter uma perda aparecer no exame de urina sem estar associado com litíase. Mas todos eles são causas de litíase. Então, quando a concentração, quando tem uma supersaturação, a gente fala, né, desses cristais, aí sim começa a formar litíase, tá? Mas eles podem ser um achado, sim, no exame de urina. E alguns cristais não são nunca fisiológicos, né? Nos casos de cristais de cistina. Então, é uma doença, cistinúria, tá? Nunca vai ter um cristal isolado lá de cistina e não ser nada. De leucina e tirosina também são de doenças hepáticas, doenças genéticas hepáticas, tá? A presença de sulfa, cristais de sulfa, são por uso de sulfas, que são medicações, né? Por exemplo, Bactrim é uma sulfa. E bilirrubina também. Bilirrubina é por hepatopatia. Tá? O que eu tinha falado da relação com o pH é que vários, você pode ver aqui, não vários, né? Mas os uratos
E o ácido úrico, ele só precipita em urina ácida. Então, se eu tiver cálculo renal por ácido úrico, qual que vai ser o meu tratamento para prevenir de formar novos cálculos renais? Deixar essa urina alcalina, né? Porque daí o ácido úrico não vai precipitar. E os fosfatos, eles só precipitam em urina alcalina. Então, um dos tratamentos é acidificar a urina, tá? Então, bom, da nossa aula é isso, tá? Eu vou só, então, relembrar alguns termos aqui antes da gente entrar nas doenças propriamente ditas, né? Provavelmente, então, vocês já vão estar sabendo todos, então, eu vou só citar aqui, né? Quando a gente fala ali de sinais e sintomas de doenças do trato urinário, né? Então, o que o paciente vai se queixar? Vamos ter alterações da micção, né? Então, lembrando que uma pessoa saudável, ela vai ter uma diurese ali a cada 4 a 6 horas e não levanta à noite. Essa pessoa não tem urina à noite, porque tem a capacidade, a bexiga tem a capacidade preservada, né, de segurar ali o líquido durante a noite, tá? A gente tem o termo, né, polaciúria, que é o quê? Quando tem uma frequência aumentada de diurese com volume baixo. Quando que a gente vê isso? Em quadros irritativos. Então, cistite, né, infecção urinária baixa da polaciúria. A pessoa vai várias vezes no banheiro e faz pequenas quantidades. Urgência miccional é aquela vontade, né, incontrolável de ir no banheiro, que a pessoa acha que não consegue segurar. Disúria, quadro de dor ao urinar, pode ser dor em baixo ventre ou dor no canal uretral, tá? Nictúria é a inversão do ritmo miccional, que é diferente de noctúria. Então, nictúria é a pessoa vai 1 ou 2 vezes no banheiro de dia e à noite vai 4, 5 vezes. É inversão, tá? E a noctúria é uma frequência aumentada durante a noite. Então, a pessoa vai 2, 3 vezes no banheiro à noite. Tá? Retenção urinária, então, né, tem ali a retenção normalmente por quadros ou de desautonomias, então pode ser por quadros de diabetes, por exemplo, que faz desautonomia, né? Ou medicamentoso, então o uso de opioides faz bastante retenção urinária, então o paciente está lá, aqueles vô que interna com fratura de quadril, aí deixa o vô sem sonda, deixa tramar morfina de horário, aí começa a piorar o rim, chama a nefro. A nefro vai lá, passa a sonda, melhora. Por quê? Porque o opioide estava fazendo retenção urinária, né? E aí vai piorando a função renal por insuficiência renal pós-renal, porque a bexiga tá ali, só enchendo, né? E não sai nada. Clássico da ortopedia. E incontinência urinária, né? Então, temos as alterações do volume urinário. Então, o normal é ter de 700 a 2.000 ml por dia, dependendo do peso. Então, o ideal ali, mais que 0,5 ml quilo-hora, tá? A gente classifica como oligúria aquele débito urinário menor que 400 ml por dia e a anúria menos que 100 ml por dia. Tá? Então, não precisa estar totalmente zero, é menos que 100. E poliúria, mais do que 2.500 ml por dia. Tá? Alterações na cor, a gente já viu, né? Pode ser uma queixa também frequente dos pacientes, né? E uma coisa importante é que quando tiver relato de hematúria, para diferenciar algumas doenças, né? Então a gente tem que questionar a intensidade dessa hematúria, se é sangue vivo, se é coágulo, se é sangue mais clarinho, né? Que a urina fica rosa. A hematúria pode ser macroscópica, que pode ser relatada ao paciente, ou pode ser microscópica, que é só vista em exames, né? Pode ser recorrente ou persistente. Então, assim, se ela mantém por semanas, ou aquelas que melhora, depois volta, melhora, depois volta, tá? Um caso clássico é de nefropatia por IgA. Nefropatia por IgA, a pessoa pode começar lá na infância com hematúria e parar.
E toda vez que ela tiver na vida uma gripe, ela volta a ter hematúria, tá? Caso clássico de nefropatia por IgA. É bem comum, inclusive, né? Pode ser assintomática ou sintomática, né? E pode ser inicial ou terminal. Inicial, a gente pensa mais ali em causa uretral, causa de bexiga, tá? Terminal, a gente pensa mais em causa renal. E o principal de todos, top mais de pesquisa de encaminhamentos para ambulatório de nefrologia é dor lombar. Né? Pena que 70% das causas de dor lombar não tem nada a ver com o rim, né? Então, assim, as queixas que o paciente chega, quando você fala assim, você já teve algum problema de rim? Daí ele sempre fala, não, eu tenho uma dor aqui, mas acho que é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, não. Se você perguntar se já teve algum problema de rim, ela sempre vai associar com dor lombar. Então, a gente tem que especificar, né, as outras coisas, os outros sintomas para saber se a pessoa tem algum problema de rim, tá? Então, com a dor lombar é diferente da dor renal, né? A dor renal é uma dor como? Uma dor que acontece normalmente por migração de cálculo. Então, só o achado de ter cálculo ali no exame também não é para ter dor, né? O que dói é a migração do cálculo, e é uma dor incólica, uma dor constante, uma dor que não melhora com posição, é uma dor que o paciente chora de dor, ele bate a cabeça na parede de dor, é muita dor, e ela vem normalmente incólica, assim, tá? Então, dá uma dor forte, a pessoa dá uma respiradinha, tá? Então, ela acontece como? Quando começa a descer do ureter, começa aqui em região dorsal, né? E aí, conforme vai descendo, essa dor pode irradiar. Então, ela pode irradiar para sacro escrotal ou região vulvar, né? E descer até a parte medial aqui da coxa, tá? Pela inervação mesmo, tá? E essa dor, ela pode acontecer essa dor migratória normalmente é por cálculo, né? Mas quando a dor fica ali localizada, pode ser pielonefrite, né? Que daí, assim, por experiência, Jordano é muito legal você estudar, mas, gente, não façam isso com o paciente, dói demais. E eu já fui essa paciente. Não sei se vocês já foram esse paciente, mas dói demais. E acontece a dor por quê? Por edema de parênquima, tá? E outra queixa que os pacientes sempre procuram o cardio porque estão inchados, né? E muitas vezes a culpa é do rim, né? É edema. Então, o edema mais característico do paciente renal quando vocês veem assim, edema é por síndrome nefrótica, aqueles que têm edema de face e o olho fica ali miudinho de tanto edema que tem no rosto, né? Sim, os casos de síndrome nefrótica, isso é bem clássico, né? Mas o paciente renal crônico que começa a reduzir diurese, ele tem edema, que é um edema igualzinho na insuficiência cardíaca, edema de membros inferiores, né? Esse edema, assim, de anasarca, que inclui a face, né? Ele vai ser em casos mais rapidamente progressivos, tá? E para a pessoa começar a ter edema, ela vai aumentar o peso em pelo menos 5% antes de começar a exteriorizar edema. Então, isso vai aumentando ali o extravascular aos pouquinhos, até a pessoa conseguir fazer, assim, cacifo mesmo, né, para avaliar o edema, tá? Então, assim, resumindo, no geral, não dá para diferenciar se é renal ou cardíaco só pelo exame clínico, tá? E é isso por hoje. Peraí, deixa eu abrir vocês. Aqui, podem falar. Tá em algum lugar? Eu tava com dúvida em uma coisa.
Então, como é que a gente vai avaliar a TFG em pacientes graves, assim, principalmente pela sarcopenia e a baixa capacidade de armazenar a creatinina? E também se a gente vai poder usar insulina ou coisa assim. Tá. O que a gente usa principalmente para determinar em pacientes graves, então, o paciente UTI, a gente precisa ter exatamente a quantificação de diurese, tá? Então, a gente se baseia muito na quantificação de diurese. A creatinina, ela é um marcador tardio nos quadros de insuficiência renal aguda, tá? Então, a creatina sim, a pessoa pode ficar anúrica hoje. A creatinina vai alterar mesmo daqui uns 2, 3 dias, tá? Não vai alterar assim de um dia para o outro. Por isso que a gente fala que não é o ideal para pacientes graves. Então, o que a gente usa principalmente é débito urinário. A gente usa sim a creatinina, tá? Na prática, tá? Só que não é fidedigno. Então, a gente usa a taxa de diurese, a gente calcula, a pessoa tem tantos ml por quilo-hora de diurese, tá? E a gente vê o balanço hídrico, a gente vê a ascensão da ureia, né, que é uma escória, né, que é para estar sendo eliminada também, mas tem muita coisa que interfere com a ureia também, assim, o uso de corticoide aumenta a ureia, uma alimentação por sonda ali, que tem bastante proteína, pode aumentar a ureia. Então, assim, o principal é o ritmo de diurese mesmo, tá? Para avaliar a filtração. Filtração não, né? Mas a função renal no geral. E você falou insulina, não é a insulina, é a inulina. É outra substância que usa para avaliar, tá? E não dá para a gente usar. Não dá porque é uma substância que nem existe assim, em hospitais para ser avaliado. Tá? Ah, tá bem. Obrigada. Ah, Confundi só o S. Professora, nas doenças consumptivas, a doutora confia mais na creatinina ou na cistatina C para confirmar a TGF? nas síndromes consumptivas, a cistatina C é mais confiável, tá? Que, como eu falei, né, ela tem menos interferência ali com a massa muscular. Não vai ser 100% ideal, mas é o que você tem de melhor, tá? Fazer um clearance de creatina de 24 horas também ajudaria, tá? O problema da cistatina C é que, né, não tem no SUS, infelizmente. Então, a gente se baseia na creatinina e a gente sabe que vai ser superestimado. Então, por exemplo, você vai atender, tem aqueles vozinhos com câncer lá, o câncer avançado, vai ter uma creatinina de 0,6, 0,4. O que você pensa? Ah, a gente fala assim, olha, para esse paciente já está com disfunção renal. Por quê? Porque ele não tem massa muscular. Às vezes a gente nem usa muito de parâmetro mesmo. A gente vê assim, a ascensão da ureia, também às vezes nem aumenta a ureia, porque a ureia também é um metabolismo ali que tem da parte de proteína, né? Então, se não está se alimentando, também não vai ter. Então, a gente vai olhando diurese, vai olhando se vai estar aumentando o potássio, então vai estar perdendo a capacidade de eliminar potássio, bicarbonato, se está caindo, então está ficando acidótico. Também é um conjunto de fatores ali, tá? Entendi, obrigado. Ah, hum, uhum, uhum. A creatinina não altera muito nesse tipo de doença. Então, a gente usa a creatinina normal, tá? É, eu não entendi muito bem a relação da sua aldosterona com a taxa de filtração.
Uhum. Tá. Nossa, trovão. Uhum. Então, assim, como ela atua lá no final, ela faz o ajuste fino ali de diurese, né? Mas ela vai atuar lá no final. Ela vai atuar na parte de reabsorção, né, de sódio e água. Então, vai ser mais ou menos reabsorvido. Mas quando a gente fala de medir a taxa de filtração, a gente está falando só do início lá do glomérulo, tá? Só da filtração glomerular mesmo. Então, do glomérulo. Tudo que acontece no túbulo, o ideal seria que nem acontecesse, para a gente ver certinho a filtração, tá? Mas a gente vê só essa parte ali inicial. Então, essa parte de concentração de urina, que é onde a aldosterona atua ali, né, de reabsorver mais líquido ou eliminar, vai ficar lá para o final. Então, isso não mexe com a parte de creatinina. Opa, entender? Certo. Acho que não. Então, professora, muito obrigado pela aula. Foi realmente muito didática, muito esclarecedora. E acho que a gente aprendeu bastante hoje. Então, agradecendo de coração pelo seu tempo que se dedicou para a gente. Que bom, gente. Espero que alguma coisinha vocês tenham pegado. É muita coisa, não dá para aprender tudo, mas algumas coisinhas acho que dá para ir. A gente vai pincelando aí com vocês. Com certo? certeza. Boa noite, então, pessoal. Até Boa a noite. próxima. Obrigado, doutora. Boa noite.